Boa noite, nós somos estudantes do curso interdisciplinar em Ciência e Tecnologia pela UFESA e hoje vamos apresentar um seminário da disciplina de Ambiente, Energia e Sociedade. O grupo ele é composto por Camille Marina, Ingrid Lúcia, que sou eu, e Marcelo Augusto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a energia maremotriz. A energia dos oceanos, como também é chamada, ela surgiu lá no século XII na Europa. Alguns povos usavam espécies de moinhos submarinos que eram instalados nas entradas das baías, onde o movimento das águas também movia as pedras de moer. Lá foi onde começou a ter uma certa noção de que o movimento das águas pode gerar energia suficiente para ajudar algumas tarefas. Mas a sua exploração se deu muitos anos depois em uma pequena vila chamada Husum. Lá havia vários tanques para o cultivo de ostras que estavam ligados a um canal, onde turbinas moviam um mini gerador elétrico com a passagem de grandes massas de água pelas mudanças de maré. E a energia gerada por essas minhocas foi suficiente para iluminar todo o povoado. Então, após isso, a tecnologia para a obtenção de energia provinda dos mares e oceanos começou a ser mais envolvida e também explorada. Afinal, em que consiste a energia maremotriz? Nada mais é, em termos mais simples, do que a conversão da movimentação de grandes massas de água em energia. Essa energia pode ser de diferentes formas, como por exemplo pelas ondas, onde a energia é captada por alguns módulos que ficam flutuando na água, um braço mecânico e também uma bomba conectada a um circuito de água doce. Uma outra forma de captação de energia pode ser pela mudança das marés, que são geradas pela força gravitacional exercida pela Lua e também pelo Sol. Pode-se perceber que é possível gerar energia em águas rasas, com as ondas, a diferença das marés, temperatura e também de gradientes de salinidade, como também é possível gerar águas mais profundas, com as correntes marítimas. Então, há vários meios de captação da energia maremotriz. Nós agora vamos aprender um pouco melhor, né, esse processo como é feito, em um pequeno vídeo que vamos passar agora no próximo slide. Esse vídeo ele mostra mais especificadamente a usina de energia maremotriz aqui do Brasil, lá de Ipacém, se não me engano, no Ceará. Uma fonte de energia limpa e renovável. Um laboratório a céu aberto. Com uma tecnologia inédita. Você vai conhecer agora a primeira usina de ondas da América Latina. Um projeto inovador, desenvolvido pela COP, com financiamento da Tractebel Energia e apoio do governo do estado do Ceará, que coloca o Brasil no seleto grupo de países com conhecimento para extrair energia elétrica das ondas do mar. Fabricada com tecnologia 100% nacional, a usina de ondas brasileira é um projeto piloto. Está instalada no quebra-mar do Porto do Pecém, no litoral do Ceará, a 60 quilômetros da capital, Fortaleza. O projeto dos pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Submarina da COP foi concebido em módulos, o que permite a ampliação da capacidade da usina. Funciona assim. Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros de comprimento e uma bomba conectada a um circuito fechado de água doce. À medida que as ondas passam, os flutuadores sobem, descem e movimentam o braço mecânico. O movimento alternado aciona a bomba hidráulica, que por meio de um circuito fechado, injeta água doce armazenada em um sistema de alta pressão, formado por um acumulador hidropneumático e uma câmara hiperbárica. Esse conjunto libera um jato equivalente a uma coluna d'água de 400 metros de altura, similar à das grandes hidrelétricas. O jato d'água pressurizado faz girar a turbina que aciona o gerador e produz energia elétrica. Olá, boa noite. Me chamo Marcelo Augusto e agora eu vou falar um pouco mais sobre as usinas maremotriz no Brasil e no mundo. A energia gerada pelas ondas possui um grande potencial de exploração,
e há várias regiões com aptidão para o aproveitamento da energia de ondas, e nos últimos anos essa fonte de energia vem sendo muito estudada no Brasil, na tentativa de diminuir os custos e melhorar as tecnologias. Em 2012 foi instalado um projeto piloto de energia de ondas que foi a usina de Porto de Pecém, onde está localizada no Ceará. O projeto, que nasceu com uma parceria dos pesquisadores da Coordenação do Programa de Pós-Graduação de Engenharia, a COUP, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, e ela é financiada pela Tractebel Energia, dentro do programa de P&D da ANEEL, e conta com o apoio do governo do estado do Ceará. Estima-se que os 8.000 quilômetros de extensão do litoral do Brasil podem receber usinas de ondas suficientes para gerar 87 gigawatts. Sendo assim, esse total, 20% seriam convertidos em energia elétrica, o que aproximadamente equivale a cerca de 17% da capacidade total instalada no país. Embora o potencial energético global das marés seja enorme, apenas alguns poucos projetos de usina maremotriz se tornaram realidade até o momento no mundo. Algumas das principais referências em termos de projetos já implementados são a França, com a Lerrance, o Canadá, com a Anápolis Royal, e a Rússia, com a Kislaya Guba, além de inúmeros pequenos projetos de pequeno porte em operação na China. Agora eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas que eu citei, começando pela usina maremotriz de Lerrance. A usina maremotriz de Lerrance é atualmente a maior do mundo em potência instalada, 240 megawatts. A estratégia da operação da usina é uma combinação de efeito duplo de bombeamento. A produção anual da usina pode chegar até 544 gigawatts, sendo que 10% deste total é usado para fins de bombeamento. A usina é composta de 24 grupos de geradores do tipo bulbo, cada um com potência nominal de 10 megawatts. As turbinas possuem sistema de reversão das hélices para permitir a geração em ambos os sentidos, além do bombeamento, que é feito pelos mesmos grupos de máquinas. No estuário de Lerrance, as marés podem alcançar até 14 metros, portanto, o bombeamento é geralmente utilizado em marés abaixo de 9 metros. Além da geração de eletricidade, outros benefícios provenientes da construção da usina foram observados. A usina tornou-se um atrativo turístico na região. A indústria pesqueira não sofreu qualquer dano durante os anos de operação da usina, surgindo novas comunidades planejadas próximas à usina. Irei falar agora sobre a usina maremotriz de Anápolis Royal. A usina maremotriz de Anápolis Royal foi construída na década de 80, utilizando-se uma barragem já existente no rio Anápolis. Ao contrário da Lerrance e da Kislaya Guba, o modelo de turbina utilizado é estráfilo e não bulbo. A potência instalada da usina é de 17,8 megawatts. Devido a questões ambientais, o nível do reservatório deve ser mantido a níveis abaixo do que foi inicialmente planejado. Desta forma, a produção anual da usina é menor do que os 50 gigawatts estimados inicialmente. Apesar desta restrição operacional, a usina é despachada comercialmente e sendo, portanto, considerada um projeto bem-sucedido. Para finalizar, irei falar sobre a usina maremotriz de Kislaya Guba. A usina maremotriz de Kislaya Guba é considerada um caso especial de exploração de energia maremotriz. Construída na década de 60 no Mar de Barents, a usina possui 400 kW de potencial instalada e foi idealizada para fins experimentais apenas, já que possui condições climáticas bastante severas e pequenas amplitudes de marés, tornando assim a usina inviável para fins comerciais. Isso, a usina permaneceu quase uma década fora de operação. Isto fez com que as características ambientais do estuário fossem profundamente alteradas durante aquele período. Fiquem agora com um pequeno vídeo mostrando a usina maremotriz Lerrance, na França.
Vale mesmo a pena a utilização de usinas maremotriz? Quando falamos em uma nova forma de gerar energia elétrica, uma das primeiras perguntas que vem à mente é: vale a pena? No caso da geração de energia por meio das marés, isso não é diferente. E, como ocorre com boa parte das usinas de energias renováveis, o custo inicial tende a ser bastante superior em relação à instalação de usinas mais tradicionais. O que paga esse investimento é o impacto menor e o custo da energia limpa. A gente precisa avaliar a energia renovável em longo prazo e, no caso das turbinas, elas não precisam ser necessariamente integradas a redes elétricas do país. Elas podem ser construídas para alimentar instalações que estão muito distantes para serem ligadas à rede elétrica, como plataformas de extração de petróleo e gás. Será que vale a pena investir em uma usina maremotriz? Meu nome é Camila e eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens da usina. A usina maremotriz é uma fonte de energia renovável e limpa, porque, como sabemos, ela é obtida através das ondas e marés, e eu creio que as ondas não irão acabar, porque sempre haverá ondas esbarrando na costa dos países próximos de zonas costeiras. E elas não se limitam apenas a uma determinada temporada do ano, elas existem o ano todo e não precisam do homem para se formar. Elas reduzem a dependência de combustíveis fósseis, porque ao optarmos por esse tipo de produção de energia, iremos reduzir as necessidades de combustíveis fósseis e assim diminuir a emissão de gases CO2 para a atmosfera. Outro ponto importante é que os riscos ao meio ambiente são mínimos, porque ao contrário dos combustíveis fósseis, retirar a energia das ondas não gera gases prejudiciais ao meio ambiente nem poluição, porque a energia ela é retirada diretamente e transformada em eletricidade através de um conjunto de geradores e turbinas. E também ela não provoca danos à superfície da Terra, porque não precisa escavar para encontrar, ao contrário dos combustíveis fósseis. Outro ponto é o baixo custo de manutenção e funcionamento, porque os coletores de energia das ondas eles podem ser colocados em qualquer lugar da costa. Existe apenas o investimento inicial, mas depois de instalados, a manutenção dos equipamentos e geradores de energia não exige muitos gastos e a longo prazo é só benefícios. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as desvantagens. Afeta o ecossistema marítimo, porque por mais limpa que possa ser retirar a energia das ondas, a forma como ela é retirada pode prejudicar alguns animais marinhos, porque a maquinaria é necessária colocar dentro da água, e isso pode perturbar a flora marítima, do habitat da costa e mesmo criar ruídos que afetarão a vida marinha. Outra desvantagem é que é adequada apenas em certos locais, e ela é uma das grandes desvantagens, porque desse tipo de energia renovável, pois apenas cidades próximas da costa poderão tirar energia, e ela não é viável para todos os países nem todas as zonas, mas ainda assim ela é uma excelente fonte de energia limpa. E as tempestades reduzem o desempenho, porque o desempenho dos equipamentos de conversão de energia das ondas em energia elétrica, ele é reduzido durante o tempo severo com as tempestades. E é necessário um alto investimento para as instalações, para a geração da energia maremotriz, porque as instalações devem ser fortes e sólidas para resistirem às tempestades, e também devem ser sensíveis o bastante para captar a energia das marés. Essa foi nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção. Se você gostou mesmo desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. Valeu!